desocupar, né? Então, eu acho que existe muito mais a ação da comunidade ali, junto ao prefeitura, junto ao governador, essas coisas todas, do que junto ao comandante do Exército. O comandante do Exército, numa hora dessa, ele fica refém disso aí. Né? Possíveis parceiros, eu já sondei, né? Seria o Banco do Brasil, Petrobras, tem interesse, a Vale do Rio Doce, talvez o Saara, no que diz respeito à muralha da cidade, talvez o Saara, isso eu não sei não. E a Fundação Casa França Brasil, que é da Itaú Cultural. Eu vou falar para vocês uma coisa interessante. Em 2004, eu me arvorei, quando, naquelas comemorações dos 380 anos da restauração pernambucana, eu me arvorei lá de adotar uma praça em frente à CRO, né? E para construir um monumento à Batalha das Salinas, porque a CRO 7, ali no Santo Amaro, ela é próxima do sítio do Saltipane. Saltipane era uma fortificação dos holandeses que existiu ali para proteger o Forte das Cinco Pontas. Era uma companhia de infantaria com 75 soldados que ficavam ali, um capitão, um major, um tenente e 75 soldados. Era a guarnição do Saltipane. O que é Saltipane? Em holandês é Salina, Saltipane, fábrica de sal, Salinas. Então, ali é a região de Salinas. E eu fiz, então, um monumento à Batalha das Salinas, porque foi pela primeira vez o Exército Brasileiro, eu estudando tática, a gente... a história, ela vê as duas batalhas de Guararapes como os grandes eventos de Força Armada no Brasil. De fato, eu não estou tirando o mérito da vitória das Forças Luso Brasileiras em Guararapes. Mas, quando você analisa a manobra, foi um grande emboscadão. Um grande emboscadão. E o emboscada, todo mundo sabe, pode dar certo ou pode dar errado. Né? Vai depender, ela exige um alto grau de controle, né, para poder dar sucesso. Como as tropas que foram emboscadas dos holandeses, eles já estavam lá, como que abandonado pela Companhia das Índias Holandesas, então não havia muito elan, e era tropa de mercenários. Então, o emboscadão parece que deu certo. Deu certo a primeira vez, deu certo a segunda vez. Mas a operação de expulsão dos holandeses lá das Cinco Pontas foi um cerco, uma operação de cerco. E a operação de cerco, ela começa como quando você cerca, quando você elimina as defesas, posições defensivas mais afastadas. Você vai apertando o cerco. E lá na região da CRO, houve uma operação de cerco. Essa operação de cerco, ela está escondida num relatório do general Barreto Menezes, né, e do Vidal de Negreiros. Está escondida nas palavras. Então, você só vê a manobra só está usada se você olhar aquilo com olhos militares. Então, você sente que aquilo surge. Então, essa Batalha das Salinas foi a primeira vez, no meu entender, que o Exército agiu de forma regular. Ele adotou uma tipo de manobra, que é cerco a passaporte, que era adotada nos teatros de operações da Europa. Né? Então, eu fiz esse monumento lá, essa praça. Placazinha um pouco mais elaborada com uma cena da batalha, E eu fui procurar parceiros. O parceiro que mais me colocou dinheiro foi exatamente o Amershal Bank, que é o banco holandês. Porque ele viu, quando eu apresentei o projeto,
eu apresentei de tal forma que eu não chamei o holandês de invasor. Eu chamei ele de, ele veio aqui. Então, houve esse aporte de recursos por parte do Banco Real, o antigo Real, né? Então, eu procurei o quê? Uma fundação Casa Holanda, Brasil, Pernambuco. Como é que é? Holanda, depois eu tenho que ver isso lá. Ela é uma instituição tipo Casa França-Brasil, que cuida das coisas dos holandeses lá em Pernambuco. Então, eu consegui também que viesse recurso de lá. Então, nada mais do que colocar a Fundação Casa França-Brasil, que é gerida pela Itaú Cultural, né, que deve ter algum recurso, né, para poder financiar isso aí, né. O foco que eu vejo são as condições de captação de recursos financeiros e prestação de contas, né, a gente tem que ver isso aí. Quanto aos recursos humanos, nós podemos ter acesso aí ao FRJ, às universidades, né, que nós temos aqui, né, incluindo a PUC lá, estou incluindo até ECM, talvez até um trabalho de final de curso, né, já com muita fundamentação militar, muita fundamentação histórica, possa fazer isso aí, né. É interessante que se faça uma parceria dessas 4 entidades aí, digamos assim, culturais, educacionais. Sim. Estão me perguntando aqui pela internet, né, o IFAM, se o IFAM e a Sociedade Brasileira de Geografia poderia entrar como parceiro. O IFAM é importantíssimo, né, ele entrar também. Eu não coloquei ele aqui porque, para mim, eu acho que é parte vaga, né? E a Sociedade Brasileira de Geografia, que reúne lá os geógrafos, né? Mas tem pesquisador, né? Isso que é importante, tendo cabeça. Né? Outros parceiros, eu não sei se vocês já entraram, eu entrei em contato com a Universidade Federal de Santa Catarina, eles têm um projeto Fortaleza Multimídia, também talvez seria interessante a gente abordar isso aí. A Prefeitura do Rio de Janeiro e, mais importante, é o Exército Brasileiro, através do DEC, que é o dono do patrimônio, e através da DESEX, que é o dono do patrimônio cultural, né? Então, esses seriam esses parceiros que, na primeira vista, incluindo aí o IFAM, porque o IFAM é parte muito importante nisso aí, né? Porque ele que coordena nessa área de história, e é uma forte entidade, instituição, visando ao tombamento dessas áreas. Né? Então, eu encerro aqui essa palestra aqui, né? Agradeço aí a atenção dos senhores, né? Eu tentei explicar aí de uma maneira mais fácil, mais rápida aí, né? Eu não queria ser enfadonho, mostrar aqui algumas técnicas de Vauban, porque, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, nós não temos fortalezas com esse tipo de traçado, né? A esperança era que em 1767 vingasse aquele projeto da outra muralha do Rio, porque se tivesse a outra muralha do Rio daquele jeito, aí seria sim uma estrutura, um imóvel, uma edificação com estrutura tipicamente de Vauban. Você vai ver alguma coisinha ali na parte interior do Forte de São João, mas muito, só ali em torno da portada, né? É interessante, quem for a Recife, tiver a oportunidade de ir a Recife, visitar o Forte do Brum, que é na cidade, visitar o Forte das Cinco Pontas, que é tudo Fortaleza Vauban, e o Forte lá de Orange, lá na ilha do Itamaracá, né? São fortalezas, digamos assim, com essa técnica a fortaleza de defesa, fortaleza de defesa. As fortalezas nossas aqui, porque o Vauban, quando ele idealizou as fortificações, foi para defender, não foi para atacar.
No nosso caso aqui do Rio de Janeiro, são de ataque, elas são de ataque. Tanto é que ela tem baterias em vários níveis, né, e preparadas para isso. Elas não estão preparadas. E os ataques, em princípio, deviam vir de navios. Hoje depois que inventaram esses mísseis, né, é difícil, né, o Tomahawk, essas coisas todas, é difícil falar nisso, né? Mas, veja bem, os senhores, um navio que chegasse aqui na entrada da Baía da Guanabara e preparasse os canhões para poder dar o tiro, eles deveriam contar com a instabilidade. Então, o tiro deles, a não ser que eles façam uma abordagem com uma outra nau, né, para ter efeito, porque eles entrando para poder atirar numa fortaleza com a fabricação, com o projeto Vauban, eles não iam conseguir sucesso nunca, porque eles não têm estabilidade, né? E a fortaleza no estilo Vauban, aquela que é toda poligonal, ela é feita para o tiro na posição estável, e realizar na posição estável, não em movimento, posição estável, né? O exército chega para os concercos com as baterias de artilharia, fazem o primeiro fogo, que é o fogo de barragem, em cima da fortaleza, tentando abrir uma passagem na fortaleza. Então, a técnica de Vauban, o que é? A técnica dele é amortecer esses impactos e evitar o ricochete. E aqui, no caso, não é o caso. As fortalezas da entrada, né, a gente pode voltar ali, né, elas são fortalezas que... Opa, deixa eu ver aqui, voltar aqui. A gente pode ver aqui, ó, aquelas aqui, ó. Aí. Opa, F5, né? Oh, voltou. Deixa eu voltar aqui. Não, aqui. Elas não são, elas são a fortaleza para atirar, elas não têm para ataque. Ó, aquela outra também lá, São João também, ó, as fortalezas, duas fortalezas. Né? Sim? Tá bom. Estou aqui à disposição.